uma ferramenta usada pelo Senhor nesse momento. A palavra do Senhor alcance o coração do meu irmão, da minha irmã, para a glória do teu santo nome. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. No domingo nós conversamos sobre o adorador, adorar em espírito e em verdade. Então o tema proposto foi adorando em espírito e em verdade. E aí nós conversamos bastante coisa no domingo. Conversamos, pensamos juntos sobre quem é que é o Deus que nós servimos. Pensamos sobre quem é que nós temos adorado. E conversamos também sobre o comportamento do adorador. Como que o adorador ele deve se comportar. É claro que eu estou usando a palavra adorador, exatamente propositalmente, porque eu conversei com você que esse ano eu ia procurar organizar de uma maneira um pouco mais didática para facilitar a nossa compreensão a respeito do nosso dia a dia aqui enquanto igreja de Cristo. Então eu podia falar o comportamento do cristão, que eu não estaria errado, mas eu vou usar o termo o comportamento do adorador. E aqui em Hebreus, o escritor, que ninguém sabe ao certo quem é o escritor da carta aos Hebreus, ele está falando de sacrifício de louvor. E muitas vezes a pessoa ela faz tanto sacrifício das formas mais variadas, né? Nós vamos ficar presos aqui dentro do nosso círculo de fé, não vamos entrar na prática da fé de outras pessoas. Aqui apenas nós. Muitas vezes nós fazemos determinadas coisas que nós consideramos um sacrifício. E às vezes é um esforço além da conta. Muitas vezes nós falamos da oferta, a pessoa fazer uma oferta de sacrifício a Deus, e tem gente que faz a sua oferta de cunho sacrificial. Às vezes nós falamos do irmão, da irmã, que vem de um pouco mais distante das cercanias aqui do templo, e a pessoa faz esse sacrifício de andar um pouco mais, de se deslocar de um lugar um pouco mais distante para chegar até o templo e cultuar. Às vezes a pessoa ela vem, nós falamos disso, nós valorizamos isso. A pessoa trabalha o dia inteiro, ela não tem o tempo de chegar em casa e tomar o banho, às vezes até mesmo jantar. Então ela chega em casa cansada do trabalho, ela vem do trabalho para o templo, ela nem o banho ela não toma, para tomar depois que voltar embora para casa, exatamente por causa é uma forma de fazer um sacrifício para poder vir, ouvir, aprender, entender. Então há várias formas de nós apresentarmos a Deus um sacrifício, e elas são dignas, são meritórias de aplauso, meritórias da pessoa ser valorizada pela postura dela, que não é fácil. Qualquer um de nós sabemos, não é fácil para ninguém. Às vezes a pessoa fala, para mim é tão difícil. É difícil para todo mundo, porque todos nós temos o mesmo adversário. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda em nosso derredor, rugindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Então não é difícil para Gleiciano, é difícil para Gleiciano, mas é difícil para a pastora Márcia, é difícil para a Roseli, é difícil para o Pedro, para o João Paulo, para o Pedrinho, para a Juliana, para o Rogério, é difícil para todos nós. Para todos nós é difícil, mas nós fazemos esse determinado sacrifício para podermos nos encontrar com Deus e ouvirmos o que Deus tem para falar para cada um de nós. Às vezes a pessoa está triste, está chateada,
Às vezes a pessoa tem uma notícia ruim, às vezes ela tem um dia difícil, e a pessoa ela chega em casa, ela é convidada pelo corpo dela para ficar em casa. Mas ela fala, não, eu vou para o templo, eu fiz a corrente, eu estou na corrente, eu firmei um propósito com Deus, eu vou honrar o propósito que eu fiz com Deus, que eu não fiz voto com homem, não fiz voto com igreja, fiz voto com Deus e vou honrar o voto que eu fiz com Deus. Então, é uma vida sacrificial. Todos nós vivemos uma vida sacrificial dentro de determinadas situações que norteiam a nossa vida como um todo. Mas aqui, o escritor, ele está indo além desse tipo de sacrifício que nós fazemos. Se nós ficássemos só falando disso que eu estou falando até o momento com você, se nós ficássemos só olhando para esses tipos de sacrifício que nós apresentamos para podermos chegar e ouvir, já seria um bom motivo para nós valorizarmos a postura, o comportamento de cada irmão, de cada irmã, de vir cultuar. Mas o escritor, ele vai além disso daí. Ele diz assim, há uma forma de sacrificar, há uma forma de honrar a Deus. Ofereçamos através de Jesus, por meio de Jesus, ofereçamos continuamente, quer dizer, não é um dia, não é um momento, não é na maior parte do dia, não é nos momentos mais difíceis, não é nos momentos mais tranquilos, é oferecer continuamente. É agora sim, mas é daqui a pouco também. É amanhã sim, mas é depois da manhã também. É continuamente. Ofereçamos continuamente a quem? A Deus. Ofereçamos a Deus. E conversamos um pouco sobre Deus no domingo. Onipresente, onipotente, onisciente, está conosco em todos os momentos, sabe de tudo e tem poder mais do que suficiente para reverter toda e qualquer situação. Ofereçamos a esse Deus um sacrifício de louvor. Aí qual é o sacrifício de louvor que ele espera de qualquer um de nós? Ele espera que da nossa boca saiam palavras que confessem o nome dele. Ele espera que da nossa boca saiam palavras que ajudem, que produzam edificação. Então, a conversa de hoje, ela gira em torno da nossa fala, E todos nós, começando por mim, todos nós devemos de nos policiarmos, devemos de ficar atentos àquilo que nós falamos. É muito fácil na nossa casa nós falarmos algo que chateia a esposa, que chateia o marido, que chateia o filho, que chateia a filha, que chateia o pai, que chateia a mãe. É muito fácil o patrão, o encarregado, o supervisor falar algo que chateia o colaborador, que chateia o cliente, que chateia o colega de trabalho. É muito fácil nós falarmos algo que chateia nosso amigo, nosso colega do dia a dia, a pessoa que está conosco no dia a dia. É muito fácil nós falarmos algo ou falarmos coisas que não vão soar bem ao ouvido de quem ouve. Porque a fala, ela se resume, não é na boca de quem fala. A fala, ela se resume no ouvido de quem ouve. Muitas vezes você está pensando em falar uma coisa, ou você até fala algo, mas aquilo que você fala dentro do seu coração, você sabe o sentido que você está procurando falar aquela situação, mas a pessoa que ouve, muitas vezes ela ouve de uma maneira diferente daquilo que você falou. Talvez algum de vocês já teve que administrar alguma situação assim, e falou algo pensando de uma certa forma, mas quem ouviu ficou chateado, e você nem sabia, porque você seguiu a sua viagem. Aí depois a pessoa, em algum momento, ela comenta, você falou tal coisa. Aí você diz, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Já aconteceu com alguém aqui isso aí alguma vez? Alguém já teve esse tipo de desconforto de falar algo e alguém entender, interpretar de maneira equivocada? Isso é comum, isso acontece. Então, quando nós
vamos fazendo uma reflexão como essa de hoje, que é a proposta da nossa reflexão é o quê? A proposta da nossa reflexão é olhar o comportamento do adorador, o comportamento do homem, da mulher de Deus, mas enquanto ele está falando no seu dia a dia. Hoje a ideia da conversa, a proposta da conversa é essa. O que é que eu tenho falado no dia a dia? O que é que tem saído da minha boca dia após dia? Então eu vou propor aqui pensar em alguns pontos, vamos ler alguns versículos juntos, vamos pensar em alguns pontos e depois nós vamos fazer o fechamento para nós refletirmos no decorrer do final da semana aí e seguirmos a nossa vida pensando. Primeiro ponto, a importância da palavra edificante. Muitas vezes nós liberamos a palavra que não edifica, que não produz, que não constrói, que não ajuda, que não contribui. E a Bíblia vai nos ensinar, ó, Efésios 4:29. Efésios 4:29. Vamos ver o que diz a Bíblia? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que não seja saudável, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Então não saia da vossa boca palavra desnecessária, palavra que não vai contribuir, palavra que não vai ajudar. Da sua boca sai a palavra que vai produzir edificação na vida daquele que vai ouvir a palavra. Quantas vezes a esposa vai comentar algo com o marido e o marido já tem aquela palavra que já mata o sonho da mulher ali no ninho mesmo. Nem nasce, já tem uma palavra já matando o sonho. Quantas vezes a esposa fala, o marido ele já corta, mas o contrário também é verdadeiro. Quantas vezes um homem, um marido, a pessoa comenta algo, filha, comenta algo e a pessoa vem com as palavras, ela mata, ela corta, ela em vez de edificar, ela simplesmente ela destrói. Na Bíblia está escrito, da sua boca não saia nenhuma palavra desnecessária, nenhuma palavra que não vá contribuir. Saia sempre uma palavra para edificação. Edificação é crescimento. Às vezes tudo que a pessoa que está perto de nós precisa é de uma palavra de edificação. Às vezes aquele colaborador que trabalha com você no dia a dia, tudo que ele precisa é de uma palavra de edificação, é de uma palavra de incentivo. Às vezes tudo que seu filho, tudo que sua filha precisa é de uma palavra de edificação, é de uma palavra de incentivo. É aquela palavra que pega a pessoa e fala, vem cá, vamos embora, eu estou com você, vou te ajudar, vamos embora, vai dar certo, fica calmo, fica tranquilo, nós vamos resolver, eu estou junto com você. Às vezes tudo que a pessoa está precisando é disso, é uma palavra boa para ela poder se colocar em pé. Outro texto bíblico é Provérbios 15:4. Provérbios 15:4. A língua branda, a língua suave, a língua calma, na fala, né? A fala boa é uma árvore de vida, mas a perversidade nela, na língua, quebranta o espírito. A língua branda é a árvore de vida. Veja que uma fala pode produzir vida, uma fala pode colocar uma pessoa em pé. Veja que uma fala pode trazer de volta o sorriso para a pessoa. Veja que uma fala pode mudar o dia de alguém. Veja o poder da fala, a importância da fala, a importância de nós olharmos aquilo que nós falamos no dia a dia. Eu até comentei de manhã com os irmãos. Eu constantemente venho
eu venho lutando para que eu possa, da minha boca sair palavras que contribuam para edificar. Já, isso não é de hoje, não é de ontem, nem de anteontem. Já faz algum tempo. Em alguns lugares, em algumas situações, eu tenho escolhido ouvir, Silvinha, e ficar quieto. E muitas vezes, porque a minha mente ela é uma mente que pensa muito rápido, eu tenho uma resposta muito rápida. E gente que tem a resposta muito rápida, muitas diz o ditado assim, ó, quem fala demais dá bom dia para quem? Para o cavalo. Então, eu tenho que tomar cuidado. E eu sei disso. E eu e Deus, na minha conversa com Deus, em determinados momentos e em determinada situação, eu tenho me esforçado para ficar quieto, ouvir muitas vezes. Eu confesso, vou falar para você o que acontece comigo. Não é fácil. Não é. Comigo não é fácil. Não sei para você. Talvez para você seja fácil. Para mim não é. Então, é um exercício que eu estou tendo que fazer. De muitas vezes ouvir. Alguém já até falou, se você vai conversar, conversa com um copo de água na mão. Conversa com um copo de água. Enquanto a pessoa está falando, você enche a boca. E fica com a boca cheia de água. Com a boca cheia de água, é muito mais provável que você não fale precipitadamente. Então, o primeiro ponto para a gente pensar é: a minha fala deve ser uma fala de edificação. Vou recapitular a conversa, para a gente não perder o foco da nossa conversa. Nós estamos falando sobre adoração. Nós estamos falando sobre adoradores. Nós estamos falando sobre homens e mulheres que estão apresentando a Deus uma vida de sacrifício. E não é fácil para ninguém, e nem para nós. Não é porque nós somos cristãos que para nós vai ser fácil. Não é fácil. Nós temos que sentar e ouvir uma conversa como essa e nos sujeitar e nos submeter ao aprendizado para que nós possamos doutrinar a nossa vida e tomar o devido cuidado em relação à nossa fala. Se vamos falar, nossa fala vai produzir na vida de alguém edificação. Outro versículo, Colossenses 4:6. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. A vossa palavra seja sempre saudável, agradável. Como que está ali? Ali também está igual. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal. É interessante que o sal, se você colocar de menos, você percebe. Se você colocar de mais, você percebe. Mas se você coloca ele na medida certa, você nem lembra que a comida está com sal. É interessante que o sal ele é importante desde que haja um equilíbrio. E aqui o texto está dizendo assim, ó, a vossa palavra, o vosso falar seja agradável, temperado com sal. Em um outro texto, Deus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Se somos sal e se somos luz, quer dizer que nós fazemos ou devemos fazer a diferença na vida das pessoas. E muitas vezes a nossa fala pode fazer a diferença, tanto para o bem quanto para o mal. Você está entendendo, sim ou não? A conversa está ficando clara, sim ou não? É uma dinâmica de vida em Cristo que nos provoca a ter determinados comportamentos que vão exaltando a Deus. Porque nós vamos fazer um exercício. É um exercício. Às vezes a gente vai estar com a fala ali, ó, pronto, na ponta da língua, pronto para falar. Aí a gente vai contar até 10. Vai contar até 100, Daniel. Até 120. Vai contar até 130, né, Gleice? Você também precisa contar até 130 ou não? Só eu que preciso.
Você também, né? Então, todos nós, se precisar, nós conta até 150. E não é feio, e não é errado, e não é nada fora da normalidade nós entendemos isso daí. Nós entendemos a importância. Primeiro ponto, na vida de um adorador, dentro da proposta da vida sacrificial, que é confessar Jesus. A minha fala é uma fala que vai edificar as pessoas. Segundo ponto, a cautela, o cuidado no uso da língua. Primeiro ponto, fala que produz edificação. Segundo ponto, cautela, cuidado, atenção, vigilância no uso da língua. Provérbios 21, 23. Aquele que guarda a boca e a língua, guarda a sua alma de angústias. Guarda a sua alma de angústias. Provérbios 21, 23. Isso. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Eu vou falar uma coisa para você pensar. E Deus vai falar com pessoas aqui agora, e vai falar com gente que está ouvindo através da transmissão. Tem gente que está aqui hoje com o coração apertado porque falou coisa que não devia falar e acabou trazendo algum tipo de desconforto para a vida. Talvez passou o dia chateado. Talvez amanhã vai ter que resolver alguma coisa que não estava nos seus planos, porque falou o que não devia ter falado. Falou. Está aqui, ó. Quem guarda a boca, quem guarda a língua, quem toma cuidado com o que fala, livra a alma das angústias. Tem muita gente que vive sofrendo. Tem muito casal, irmão, muito casal que vive uma vida assim, ó. Eu vou usar uma palavra bem suave, desagradável. Tem muito casal que vive uma vida desagradável porque não toma cuidado com a palavra. Ela não toma cuidado com o que fala, ele não toma cuidado com o que fala. A hora que vê, os dois estão um falando, aí o outro quer falar mais do que o um, aí o um fala, o outro fala, o um fala de novo, o outro fala, e aí vira aquela paçoca. Aquela paçoca de rolha, que você vai desenrolando ela, esfarela tudo na mão, assim, ó. Por quê? Por causa da falta do cuidado no falar. Então, cautela, cuidado. Vai falar com o patrão, cuidado com o que você vai falar, é o patrão. Vai falar com alguma pessoa importante, cuidado, pensa no que você vai falar. Vai falar com alguém, vai fechar algum negócio, tem alguma questão a ser resolvida, tem alguma questão a se tomar alguma decisão importante, presta atenção, pensa, mastiga antes. Ó, Tiago 3,5. Assim também a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Uma língua, ela é comparada a um palito de fósforo que taca fogo num bosque inteiro. Uma fala pode mudar tudo. Uma fala pode estragar tudo. Eu não sei se vocês viram, acho que vocês viram, porque, bom, talvez não, talvez só eu que fico vendo tontice só. Vocês não vêem tontice. Outro dia eu estava vendo um vídeo, o rapaz ia casar com a moça, estava no civil. Aí na hora lá que o juiz, ele falou, se aceita fulana como sua legítima esposa, ele brincou, ele falou, não. Alguém viu? Ah, você estava vendo tontice também, né? Eu sei que só eu que via tontice. Ele brincou falando não. Quando ele brinca falando não, o juiz resolve o assunto. Acabou, não tem mais casamento. Não tem. Não, mas eu estava brincando. Brincou na hora errada, no lugar errado, diante da pessoa errada. Acabou. Pronto. Uma simples brincadeira.
trouxe todo um desconforto. Eles iam casar, estavam lá casando, na verdade. Não sei se ia ter festa, se não ia, não sei como que estavam os bastidores daquele casamento, mas aquela brincadeira naquele momento. Então, às vezes uma simples brincadeira pode estragar toda uma situação. Aí, irmão, a conversa, o importante é você pegar o espírito da conversa. A aplicação da conversa você faz no dia a dia. Muitas vezes a pessoa está lá na hora, o marido com a mulher, está lá na hora H, você me entende, sim ou não? Os jovens não precisam entender nada, vai dando glória aí. Os jovens que estão solteiros, fica aí dando glória e pronto. Os adolescentes também, os juniores foram passados do lado, às vezes está na hora H. Vai fazer brincadeirinha na hora H. Acabou com o clima, acabou com o ambiente, vira até briga às vezes na hora, por causa de uma brincadeira fora de hora, palavra inadequada. Vai longe essa conversa. Se você fizer um exercício, você vai ver que ela vai longe essa conversa. Outro dia eu vi um vídeo também, eu gosto de ver vídeo, eu gosto de ver tontice. Aí o rapaz, ele fala brincando, mas era um vídeo. Ele fala brincando o nome da ex pra moça que estava junto com ele. Arrumou rolo, apanhou. Bem feito. Mas era só brincadeira. Brincou do jeito errado, na hora errada, com a pessoa errada. É cuidado da fala. Cuidado da fala. Eu estou falando para você assim, ó, se essa conversa aqui você pegar e você fizer uma reflexão mais cuidadosa, mais aprofundada na sua casa, no seu dia a dia, você vai ver que tem muita fala que não vai contribuir com nada e ainda pode estragar, ainda pode atrapalhar. Então, segundo ponto, cautela, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com a sua fala no dia a dia. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida. Eu tenho conversado com o Luiz Felipe. Criança, qualquer criança, ela vê, ela ouve muitas vezes determinadas falas, seja naquilo que assiste no dia a dia, seja nas pessoas que estão à volta, e muitas vezes vai repetindo e nem sabe o que está falando. Eu tenho conversado com o Luiz, eu tenho procurado discipular ele nesse sentido. Filho, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque há poder nas suas palavras. Está na Bíblia que tem poder nas suas palavras. E ele fala, né? ele fica, mas como? O quê? Mas eu sei que ele entende. Ele gosta de fazer a gente meio de bobo. Ele fica perguntando 40 vezes a mesma coisa. O quê? Mas como? Ele está entendendo. Aí eu repito 40 vezes. Não tem problema nenhum. Há poder na palavra. E aqui o texto diz, está ali, ó. A língua tem poder sobre a vida e a morte. Sobre a vida e a morte. Às vezes a pessoa fica... Olha, vou falar. Nós estamos juntos aqui, como irmãos, congregando, cultuando, fazendo a reflexão da palavra. Tem gente que gosta de falar assim, ó, eu não estou muito bem. A pessoa, ela está bem, mas ela fala que ela não está muito bem, só para ela poder cair fora de determinados... Tem gente que não vem para a igreja que fala, eu não estou muito bem. Ela está bem. Só que ela fala que ela não está bem. A pessoa com isso está trazendo para a própria vida a ruindade. Nem percebe, mas está trazendo. Está aqui, é só ler. Há poder, a morte e a vida estão no poder da língua. Estão no poder da língua. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo por causa de fulano. Eu tenho que ficar com fulano, eu tenho que cuidar do ciclano, eu tenho que... e com isso, muitas vezes, a pessoa, ela vai o quê? Ela vai, através da fala dela, ela vai construindo um casulo no qual ela vai ficando presa. Eu falo com você já me ouviu falar mais de uma vez, eu não sou de dar dinheiro para ninguém. Não sou. Não adianta nem vir pedir dinheiro, que eu não dou.
E às vezes na rua a turma pede dinheiro no sinaleiro. Pede dinheiro. Eu não falo, eu não tenho. Mesmo que eu não tenha, mesmo ali na hora, eu não falo, eu não tenho. Eu falo, eu não dou. Não dou dinheiro na rua. Eu falo assim, não dou. Eu vou falar, eu não tenho dinheiro? Eu vou estar profetizando sobre a minha vida que eu não tenho. Eu não tenho. Está com o bolso cheio de dinheiro. O bolso está até tossindo de tanto dinheiro que tem. Aí dinheiro no bolso. Não tenho. Está falando que não tem. Você está entendendo, sim ou não? Nós estamos... Saiu fraquinho, né? Esse sim seu. Aí saiu aquele sim mesmo. Nossa, estou enrolado. Deus pegou o pastor Urso para torrar minha paciência. É conversa. A nossa conversa, a nossa fala, ela deve ser uma fala que vai exaltar Deus na nossa vida. Ela deve ser uma fala que vai produzir edificação. Deve ser uma fala que vai ser cuidadosa antes de sair da nossa boca. A nossa fala pode produzir na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A nossa fala, ela pode produzir tanta coisa, seja para o bem, seja para o mal. Pode produzir. Terceiro e último ponto para nós ir embora para casa: a busca da sabedoria na comunicação. A busca da sabedoria. Então, primeiro ponto, nós vimos a respeito da edificação. Nossa fala deve produzir edificação. Segundo ponto, nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Terceiro ponto, devemos buscar sabedoria. Buscar sabedoria. Porque às vezes, e isso é muito comum, nós sabemos que devemos falar, mas nós falamos do jeito errado. E às vezes o jeito que a gente fala promove algum tipo de desconforto. Nós não falamos nada que não devia ter sido falado, mas nós falamos do jeito errado. Falamos sem tomar o devido cuidado naquela verdade que tem que ser falada. Lembre do exemplo do Natan. O Davi tinha traído, o Davi tinha colocado soldado Urias na frente da batalha para morrer. Aí o Natan, ele tem que conversar com o rei. O Natan podia chegar e falar: ô rei, você fez besteira, viu? Você saiu com a mulher do outro. Além de sair com a mulher dele, ainda colocou ele para ele morrer. Você é um sem vergonha. O Natan, ele busca de Deus sabedoria. E ele vai e ele conta uma história. Rei, é o seguinte, rei. Aí ele fala da história daquele que tinha muitos cordeirinhos e acaba pegando o cordeirinho do outro que só tinha um. Ele busca sabedoria para falar. Existe o jeito certo para tudo que nós vamos falar. E nós precisamos pedir para Deus isso daí. Então, vamos para a leitura bíblica. Provérbios 10, 31. A boca do justo produz sabedoria. A língua perversa será cortada. A boca do justo produz sabedoria. É pedir para Deus. Deus, me dá sabedoria. Eu preciso conversar com a minha esposa, Deus. É uma situação importante, mas eu não sei como que eu vou falar. Me dá sabedoria para falar, para não chatear ela, para não entristecer ela. Eu preciso conversar com o meu marido, Deus. Me dá sabedoria para eu poder conversar, para poder falar com ele, para não entristecer ele. Eu preciso conversar com meu filho, Deus. Me dá sabedoria. Eu preciso conversar com o patrão. Eu preciso conversar com a patroa. Eu preciso conversar com o meu amigo. Eu preciso conversar com o meu vizinho. Olha, confusão entre vizinhos é muito comum. É muito comum. E geralmente, se a pessoa vai falar, ela conversa com sabedoria, a confusão ela é evitada. Ela é evitada. Então é buscar sabedoria. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai, admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Sabedoria. Admoestais uns aos outros.
Então nós devemos de falar, nós devemos de conversar, nós devemos muitas vezes de apresentar determinados erros, determinado equívoco. Nós devemos fazer isso e a Bíblia nos ensina a fazer isso. Mas nós temos que tomar o devido cuidado para falar de uma maneira sábia. Uma maneira sábia. Tem jeitos e jeitos de eu dizer. Me dá um copo de água, por favor. Dá esse copo aqui. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que primeiro eu falei, me dá um gole de água, por favor. Depois eu falei, dá o copo aqui. Viu? Traz o copo de água. É água. Mas tem jeito e jeito. Aí muitas vezes a pessoa fala, mas é o meu jeito. E eu sei. Eu sei. Eu posso dizer que eu entendo disso daí, porque eu sou desajeitado e estou buscando em Deus ajuda para me ajeitar com muitas vezes a minha fala. Só que eu tenho que me posicionar para reverter situações. Esse tipo de conversa com a Bíblia aberta tem essa importância. Dentro de uma casa, dentro de uma família, uma história pode ser mudada por causa da fala, de uma fala com sabedoria. Provérbio 16, 23, último versículo, aí nós vamos orar. O coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta o conhecimento aos seus lábios. O coração do sábio instrui a sua boca. Pede sabedoria para Deus que Ele dá. Pede sabedoria. Pede para Deus te ajudar. Irmão, irmã, o texto inicial que nós lemos diz, através de Jesus, por meio de Jesus, oferecendo continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É a postura do adorador. É o dia a dia. O Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Às vezes eu penso que ser adorador é eu vir aqui tocar bateria, tocar baixo, tocar guitarra, tocar violão, cantar, pregar, pôr a roupa de diaconisa e vir para o templo, ou sentar lá e contribuir com a mídia. Eu estou adorando fazendo isso. Isso aí é colocar as habilidades que Deus nos deu à disposição do reino, para que o reino possa, de uma maneira mais organizada, avançar. A adoração, adorar, ser um adorador, é uma postura, é um comportamento, é uma prática. E onde quer que eu esteja, eu levo essa prática comigo. Tem muita gente que mistura as coisas. Eu sou um adorador. Por que você é um adorador? É porque eu canto na igreja. É porque eu toco na igreja. É porque eu sou diácono da igreja. Tem muita gente que mistura. É o dia a dia. É lá em casa. O adorador lá em casa, ele pensa naquilo que ele vai falar. O adorador lá no trabalho, ele presta atenção no que ele está falando com os colegas de trabalho. O adorador no dia a dia, quando ele tem questões para resolver, seja em qualquer lugar, ele busca de Deus sabedoria para falar da melhor forma possível. Quem entendeu a conversa dessa noite, diga amém, diga graças a Deus. Fique em pé, por favor, porque eu quero orar com você. Agora eu quero te convidar a levar seu pensamento a Deus. Leve seu pensamento a Deus. E você sabe, eu sei das minhas dificuldades. Eu sei daquilo que eu preciso para o dia a dia. E eu não tenho dificuldade de confessar pecado, irmão. Eu não tenho dificuldade. Eu falo aqui para você, eu preciso muitas vezes da ajuda de Deus para melhorar. Não sei quantas vezes que eu já falei aqui e depois tive que pedir perdão pessoalmente, pedir perdão para o povo. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu sei, muitas vezes eu acabo tropeçando no falar. Pastor, eu estou junto com o senhor nessa daí, viu? Então, peça perdão para Deus agora. Fale com Deus agora. Diga para Deus, eu quero melhorar minha postura no falar. Eu quero que da minha boca saia a palavra que edifica.
Eu quero, Deus, tomar cuidado com a minha fala no meu dia a dia. Eu quero, Deus, ter sabedoria para tratar determinadas situações. Tem gente que trabalha com gente o dia todo, trabalha com pessoas. Quem trabalha com pessoa precisa tomar cuidado com a fala. Às vezes a gente perde boas oportunidades exatamente porque não toma cuidado com a fala. Converse com Deus. Meu Deus, querido, santo, poderoso e fiel. Eu quero agradecer a Ti, ó Deus, por essa oportunidade, essa rica oportunidade de pensarmos na Tua palavra. Agradecer a Ti, porque essa palavra, ela veio ao encontro da minha necessidade. Mas eu tenho certeza que outras tantas pessoas também estão tomando posse dessa palavra e guardando no coração para não pecar contra o Senhor. O adorador por excelência, meu Deus, o adorador em espírito e em verdade, o adorador, ele simplesmente, ele se esforça para fazer o melhor. É postura de adorador. E postura de adorador não é dentro de templo que se vê, é dentro de templo também, mas é em casa, é na escola, é no trabalho, é no esporte, é no lazer, é no dia a dia. Ajuda meu irmão, ajuda minha irmã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Agora é hora de nós contribuirmos. Agora é hora de nós contribuirmos. Pega a sua contribuição aí na sua mão. Pastor, eu já fiz a contribuição pelo Pix, já passei o cartão. Venha receber unção. Venha receber unção. Não fale na hora da contribuição, eu não tenho. Não fale, eu não tenho. Se você tem, não traga para a sua vida uma maldição desnecessária. Diga assim: Deus, eu tenho, mas eu não vou contribuir. E Deus vai olhar que é verdade e Ele vai entender o seu posicionamento diante de contribuição. Mas não fale isso. Eu não tenho, Deus. O Senhor sabe, né? Como o Senhor sabe, Deus sabe, irmão. Deus sabe. Pode saber que Ele sabe. Tá bom? Venha receber unção. E depois nós vamos consagrar a contribuição. Vamos embora cantando. Manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar, não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sou eu vou profetizar uma maldição te alcançará. Eu sei que Deus vem pra ti uma nação, cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus vem pra ti uma nação, cujas águas nunca faltarão. Nunca faltarão. Nunca faltarão. Nunca faltarão. Meu Deus, entregamos a Ti toda a contribuição. Que o Senhor abençoe o plantio que é feito, seja através da salva, do Pix, do cartão,
uma TED, que o Senhor abençoe o dizimista, que o Senhor abençoe o ofertante, que o Senhor abençoe a vida profissional e financeira de todos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pela primeira vez conosco, Maria. Quem é Maria que está com a gente pela primeira vez? Faz assim, Maria. Seja bem-vinda, Dona Maria.